Vamos dar continuidade aí na nossa aula. Paramos aqui na parte dos sinais inflamatórios. Então, muito importante a avaliação das questões inflamatórias, das lesões, das feridas em geral. Então, quais são esses sinais? Calor, rubor, que é o vermelhidão, tumor, que é o inchaço, edema, a dor e a perda da função. Não necessariamente esses 5 vão estar juntos. Eu posso ter um sinal, eu posso ter 2, eu posso ter os 5 sinais. Muito importante a avaliação dessa questão inflamatória. Não adianta eu cuidar da ferida só com tópicos, antissépticos, produtos de alta geração, se eu não cuidar dessa questão interna. Então eu preciso passar para o médico que o paciente vem apresentando sinais inflamatórios, sinais flogísticos, para ele tomar conduta de medicação. Esse paciente vai ter que tomar medicação. E aí, como eu havia falado, não é só o médico também atuar, o nutricionista. Se eu tiver um nutricionista bom, que ele saiba o que está fazendo, que ele tem entendimento nessas questões, tem muito alimento que ele ajuda, que é benéfico na cicatrização, e tem muitos alimentos que é maléfico à cicatrização. Então, se a gente pega um nutricionista que ele não tem esse entendimento, ele pode acabar nos atrapalhando. Então, não adianta o médico dar um anti-inflamatório. Se tiver algum sinal infeccioso e tomar antibiótico e o nutricionista não atuar de uma forma que ajude, não vai adiantar. Então eu posso estar fazendo o meu curativo de forma estéril, usando os produtos de alta geração, tomando os antibióticos, tomando os anti-inflamatórios, só que o nutricionista não vai fazer uma avaliação de antecedentes, vai fazer uma avaliação do curativo em geral, não vai fazer uma avaliação das questões de vitaminas, não vai pedir um exame de sangue, então ele pode ali acabar não tendo esse conhecimento e dar algum alimento ali que para o paciente nesse momento não vai ser interessante. E aí vai até anular todas essas questões que a gente está fazendo. E aí fala assim, mas não está cicatrizando, não está cicatrizando, por que será? Né? Tá com sinal flogístico, tá com calor, com rubor, mas o médico já deu anti-inflamatório, tava com um sinal purulento, com pus, que é sinal de infecção, mas ele tomou antibiótico, já não tá mais. Os profissionais, enfermeiros técnicos fazem de forma estéril, tá usando os produtos corretos. O que está acontecendo? Aí entra o quê? A parte nutricional. Então, é uma equipe multi, e existem vários fatores aí envolvidos que, se eles não estiverem alinhados, não vai conseguir aí resolver essa cicatrização. A grande lesão por pressão. Então, vamos lá. Então, lesão por pressão, o nome já diz, é pressão naquele local, no tecido onde está sendo pressionado. Então, hoje, tanto nos hospitais como nos atendimentos domiciliares, o grande vilão da pele do paciente são as lesões por pressão. Então, a definição é uma área localizada que é uma perda de pele de tecidos subcutâneos causado por pressão, tração, fricção ou de uma combinação desses fatores. Então, o que acontece nessa região? Então, imagina, o paciente está deitado, e aí a gente vai pegar aqui essa imagem aqui, que é a região sacral, né, que está muito feia, com necrose aqui dentro, né, as bordas irregulares, aqui está com um pouco de sangramento, que provavelmente são células que estão ali tentando trabalhar para fazer ali a regeneração dessa pele. Essa parte branca seria os esfacelos, então toda essa área precisa ser retirada. A gente vai falar mais para frente. Está muito extensa, né? Precisaria ter uma régua para medir, para ver a extensão. Fazendo o debridamento disso, provavelmente deve estar profunda. Então, o que acontece? A nossa pele não é nutrida? Lembra que eu falei anteriormente? A nossa pele é nutrida. E ela é nutrida como? Irrigação.
Na corrente sanguínea, nas artérias, a artéria é que carrega o oxigênio até os nossos tecidos, músculos, células, órgãos, enfim. Então, os nossos tecidos precisam ser irrigados, ou seja, eu preciso receber sangue com nutrientes cheio de oxigênio. A partir do momento que o paciente fica deitado muito tempo na mesma posição, obviamente os pacientes que não têm mobilidade, que não conseguem se movimentar, e vai ficar uma pressão muito grande aqui nessa região. Então, como o paciente está ali naquela posição há muito tempo, aquela região está sendo pressionada. Então, aquele sangue que estava irrigando aquela área, pelo fato de estar comprimindo o local, esse sangue não consegue chegar até os tecidos, músculos ali, ou a região da pele ali que precisa ser irrigado. A partir do momento que não é irrigado, que não vai sangue, não vai nutriente, não vai oxigênio, as células ali acabam morrendo, ou seja, perda tecidual, né? Eu vou ter perda ali da região tecidual. Aí tem alguns fatores aí desencadeantes para acontecer isso. Aí a gente vai falar dos externos. Pressão, como eu já falei, ficar muito tempo comprimindo a pele naquela região. Fricção. Fricção seria quando eu vou pegar o paciente, ele está no lençol, na cama, ele não se movimenta, é um paciente pesado, e aí eu com outro colega, ou até mesmo sozinho, vou puxar ele e eu puxo, né? Assim. Essa forma de puxar, eu vou lesionar aquela pele, tá? E cisalhamento é o paciente quando, por exemplo, eu coloco ele na poltrona, e aí ele tá ereto, sentado, aí daqui a pouco ele começa a descer e faz assim, ó, essas trepidações na cadeira. Isso é cisalhamento. E aí, às vezes, até sai a pele do paciente. Se é um paciente muito idoso, com a pele muito friável, sensível, sai até a pele do paciente nesse caso. Causas da hipóxia. Então, a hipóxia, falta de oxigênio, não vai oxigênio, não está irrigando, né? Obstrução, diminuição do refluxo, diminuição do sangue, microcirculação, ou seja, uma circulação muito precária, muito pequena, não tem como irrigar, uma congestão venosa, uma trombose venosa e uma necrose. Tudo por conta de falta de oxigênio. Aí existem as classificações das lesões. As lesões, elas são classificadas por estágio. Estágio 1, 2, 3 e 4. Estágio 1 é o estágio que a pele ainda está íntegra. Então ela está com rubor, ela está com calor ali, ou seja, eu estou dando indício que ali vai abrir uma lesão se eu não cuidar, né? Então ela não teve nenhuma abertura, nenhuma fissura, não teve nenhuma lesão. Ela só está ali com algumas escoriações, às vezes, uma mudança de coloração, de temperatura. Já no estágio 2, existe uma perda de tecido, tá? Pode ser uma perda leve, mas é uma perda. Então ela é considerada estágio 2. Estágio 3 é quando a gente perde, né? Temos as perdas de todas as camadas da pele, sendo a epiderme e a derme, e até às vezes o tecido subcutâneo. Então, quando a gente perde essas camadas da pele, lembra que eu falei? A epiderme é a superficial, que é mais próximo ao externo, no meio externo, que você tem contato ao meio externo. A derme e a subcutânea. O estágio 3, quando eu acometo todas essas camadas, eu estou no estágio 3, acometi todas as camadas da pele. E estágio 4 é o último estágio, que aí eu já acometo músculo, tendões, ossos, ou seja, está num grau lastimável essa lesão. Então existem 4 estágios. Então quando eu for avaliar um paciente, avaliar uma ferida, avaliar uma lesão por pressão, eu vou avaliar em estágios, né? Se tem um rubor, estágio 1. Teve uma pequena fissura, estágio 2. Perda das camadas, estágio 3. E estágio 4,
Quando eu já tenho perda de músculo, já estou vendo os tendões, já estou vendo ali ossos, a parte óssea, estágio 4. Importantíssimo colocar isso nas anotações de enfermagem, sempre colocar o estágio dessa lesão, a largura, o comprimento, como é que estão as bordas dessa ferida, como é que está o leito dessa ferida, que seria dentro, né? Se é profunda, se não é, enfim. E a gente vai falar depois de curativos, que aí eu vou falar o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou colocar. Então a anotação de enfermagem é muito importante. Então não adianta eu colocar, por exemplo, realizei curativo em lesão por pressão. Tá, mas aonde essa lesão por pressão? Lembra aquela questão anatômica lá em cima? Aonde? Qual que é o local? Então vamos supor, região sacral. Essa lesão, que estágio que é? 1, 2, 3 ou 4? As bordas dessa lesão, como é que tá? Irregulares, simétricas, assimétricas? Como é que tá o leito da ferida? Tá necrótico? Tem esfacelos? Tem fibrina? Tá com exudato? Qual que é a dimensão? Qual que é a largura? Então tudo isso eu preciso pôr. E hoje, por isso que eu falo do curso, hoje muitos profissionais da área da saúde não colocam essas questões dentro do hospital e também fora do hospital com os pacientes aí de home care. Então é preciso colocar porque qualquer profissional que for ler vai saber como é que está essa lesão, né? Vai saber como é que está a borda, se tem quantos centímetros, como é que está o leito, como é que está as bordas, se ferida, se tem exudato, se não tem, e também colocar os produtos que vai utilizar. Os convênios hoje trabalham com glosas, então se eu não coloco o material adequado que eu estou utilizando, eu posso ter glosa. Então se é um paciente que faz uso de, vamos supor, soro fisiológico, rayon, colagenase, e eu só coloco realizado curativo em lesão por pressão utilizando o soro fisiológico. Eu não falei nada sobre a lesão, não falei o diâmetro, não falei largura, não falei nada de exudato, não falei como que ela tá, eu só coloquei que eu fiz com soro fisiológico. E na verdade eu utilizei outras coisas, né? Então, na hora de repasse, o convênio vai glosar, porque eu não vou receber esse valor, né? O hospital não vai receber esse valor. E no público a mesma coisa, porque o público ele precisa dar conta do material. Então, quando é feito compra do material e eu vou utilizando esse material, para onde foi esse material? Então, utilizaram nesse mês 500 colagenases no hospital. Ok, utilizaram 500 colagenases. Mas cadê? Aonde está escrito dentro das anotações de enfermagem que foram utilizadas essas colagenases? Não tem, né? Então, tanto no particular como no público, isso é importantíssimo colocar e é o básico dos profissionais colocarem, tá? Aí aqui tá bem claro, né, as camadas aí que acometem a nossa pele em questão de lesões. Então, estágio 1, né, a epiderme. Estágio 2, aí tá aqui a derme. Estágio 3, aí já tá cometendo todas as camadas, tá vendo? E o estágio 4, já aí pegou um músculo, ossos, tendões, enfim, já acabou cometendo toda essa parte aqui, que são as partes mais graves, que é o que acontece naquela foto anterior que eu mostrei para vocês, que eu vou colocar aqui novamente. Ó, então imagina, deixa eu até circular aqui para vocês. Ó, essa região aqui, ó. Tá vendo? Ó, essa região. Ó como é que tá essa região. Cheia de necrose. Essa parte preta é necrose. Olha o tamanho dessa placa de necrose. Então imagina vocês, quando eu faço o debridamento dessa região, provavelmente ela vai estar muito profunda. Ela pode já estar, aqui seria estágio 4 já. Porque aqui a gente já está vendo aqui que está bem funda, e se a gente debridar isso aqui já vai estar na parte
já pegando o músculo e provavelmente região óssea já. Então, isso é a avaliação que a gente faz, né? Deixa eu voltar aqui. Então, aqui voltando para os nossos estágios, tem o estágio 1, 2, 3 e 4. Estágio 1, a epiderme, que é a pele mais externa, superficial. A estágio 2, que é a derme. A estágio 3, a subcutânea, ou seja, ela já está bem mais profunda, tecido subcutâneo, lembra a gordura, lembra? E estágio 4, que aí já vai acometer o músculo, o tendão, dependendo de onde tiver, veias, vasos e até mesmo ali ter visão ali da parte óssea. Vamos falar aqui sobre a escala de Braden. Para avaliar os riscos dessas lesões, existem as escalas chamadas escalas de Braden. Aqui não está muito visível, mas vocês podem pesquisar aí, busquem informações, peguem informações aí, corram atrás de informações. A escala de Braden ajuda muita gente para avaliar o risco que esse paciente pode ter para ter a lesão por pressão. Então, por exemplo, muitos hospitais, quando a gente, até às vezes no home care, quando a gente vai admitir um paciente novo, a gente utiliza essa escala de Braden para ver a probabilidade que esse paciente tem de ter futuramente uma lesão por pressão. E aí, através dessa escala, eu vou obter uma resposta. Se ele tem grande possibilidade ou não. Então, por exemplo, se houver uma grande possibilidade de ter, eu vou usar mecanismos ali para evitar que ele tenha. Então, o que eu vou fazer para evitar se ele tem uma predisposição a ter? Chamar uma nutricionista para avaliar a questão nutricional, mudança de decúbito de 2 em 2 horas, hidratação da pele, seja com creme, porque o mais indicado é creme hidratante, não seria o óleo AGE, né? Seria o creme hidratante. Então, para quem não sabe, a hidratação da pele é com creme hidratante, um bom creme hidratante, porque o óleo de girassol, ele é mais, que é o ácido dos óleos essenciais, ele é mais utilizado para cicatrização da pele e não para hidratação. Utilização de coxins, então coxins, boias, colchão piramidal, colchão pneumático. Então, tudo isso eu vou utilizar previamente para fazer uma promoção, né, prevenção e promoção, para que esse paciente não obtenha ali, ou se ele tiver, a gente tente reduzir esses estágios de lesões. E se porventura ele ter, a gente tentar parar ali no estágio 1, que é aquele vermelhidão ali no máximo, para não abrir uma lesão nesse paciente. Então a gente vai, através dessas avaliações aqui, ó, de risco, que é a escala de Braden, a gente vai levantar esses pontos e vai trabalhar em cima para que esse paciente não tenha ali uma presença de uma lesão por pressão. E aí a gente vai utilizar esses mecanismos que eu falei com vocês. Cuidados com a pele do paciente. Então, quais os cuidados que eu vou ter com a pele do paciente? Então, eu vou avaliar, eu vou inspecionar. O que é inspecionar? Olhar, tocar, ver, verificar, ver se ela está seca, se ela não está, se ela está precisando de hidratação. Eu vou diminuir a pressão desse paciente. Então, até tenho aqui uma cama simbolizando isso. Então, eu vou ter que realizar a colocação do colchão piramidal, colchão pneumático, mudança de decúbito de 2 em 2 horas, evitar cisalhamento, que é aquela questão de ficar trepidando na poltrona, manter as proeminências ósseas livres da região de compressão. O que são proeminências ósseas? São as regiões de mais evidência óssea. Então, aqui nas laterais, né, os cotovelos, né, na parte do ombro, os cotovelos, os calcâneos, joelho, dependendo do paciente, se ele for muito magro, a região sacral, que tem o sacro.
Então, essas regiões que têm os ósseos mais evidentes são as regiões de prominências ósseas que têm mais probabilidade de abrir lesões aí. Então, a gente pode colocar boia, a gente pode até fazer boia com toalha, enrola, né? Você faz um rolinho com a toalha, ou compra boias prontas, enfim, a gente tem que fazer com que aquele paciente não fique muito tempo ali naquela posição, naquela prominência óssea evidente. Pacientes que deitam de lado, que fica unido o joelho, a parte do joelho com o outro, isso pode dar lesão. Então a gente pode colocar um travesseiro para amenizar, que ele não vai estar em contato ali. Então existem várias técnicas aí que a gente pode fazer, às vezes técnicas com coisas que a gente tem no dia a dia, se é um paciente que não tem condições financeiras de comprar boias, enfim. Então, por exemplo, a gente pode fazer com toalha, toalha de rosto, com toalha de banho, com lençol. Então a gente pode improvisar. E utilizações de coxins, a gente pode fazer coxinha com coberta, enfim, a gente pode improvisar. Existem já os coxins próprios que vendem nessas casas de produtos hospitalares, tudo. Mas a gente pode improvisar, tá bom? Tipos de drenagem. Aqui a gente vai falar na próxima aula para não ficar um vídeo muito grande, muito extenso. Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar, então, dar continuidade e vai falar aí na questão das drenagens aí, tá bom? Então, até a próxima aula.